Ninguém nunca te falou a preciosidade que é a sua vida, o alto preço que foi pago para que eu e você tivéssemos acesso ao reino de Deus. E se algo tão importante, existe uma preocupação tão grande em Deus pela sua vida, por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Só que muitas das vezes algumas pessoas não te falam isso. Não olham para a sua vida com os olhos de Deus ou com tudo aquilo que Deus tem para fazer e para realizar na sua vida. Hoje nós vamos entender por que Ele se sacrificou, por que Ele foi naquela cruz. Será que foi por uma coisa momentânea ou foi por uma coisa eterna? Qual foi a preocupação dele em falar assim, eu estou enviando à terra o meu filho para que aquelas pessoas que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só que estão contando tantas mentiras para você que é melhor ouvir aquilo que os amigos dizem, o que as pessoas que estão próximas a você dizem, do que tudo aquilo que Deus diz ao seu respeito. Mas hoje o objetivo é a nossa mente abrir um pouco mais acerca desse texto que nós vamos ler e você de fato entender, não, eu sou muito precioso. Existe um preço muito caro que foi pago pela minha vida e eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso pensar de qualquer maneira, eu não posso agir de qualquer maneira. Eu quero fugir da mentira, do pecado, da soberba, de todas as coisas que me travam a essa limitação. Mas antes de entrarmos no texto, a nossa oração, porque a oração ela já pode, nesse momento, transformar a sua vida. Você que já levantou, você que está de pé, você que já está indo na condução, que de repente deu um pulo da cama, tomou seu banho, já decidiu sair. Vamos agora fazer a nossa conexão com Ele, que pode fazer todas as coisas e sempre está pronto e disponível a ouvir a nossa voz. Obrigado, Pai, te damos graças por essa manhã, por mais um dia que fez o Senhor, ao qual nós não temos o controle absoluto, mas o Senhor sabe de todas as coisas que irão acontecer nesse dia. Nosso desejo nessa manhã é estar disponível para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, que o nosso coração esteja aberto para aprender, que a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, verso 2, não se conforme com esse século, mas seja renovada, porque nesse dia queremos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tudo, Deus, foi feito por Ti, sem Ti nada do que foi feito se fez. Obrigado pelo Teu Filho, obrigado pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição. Obrigado por essa obra completa que alcançou não apenas a nossa vida, mas a nossa alma e o nosso espírito. Tudo aquilo que envolve a nossa vida na terra, existe resposta na Sua palavra. E nessa manhã algumas pessoas estão aqui, de repente sem destino, de repente sem provisão, de repente esperando um milagre, e tudo isso está nas Tuas mãos. E o Senhor derrama e inclina naqueles que o Senhor quer. Mas existe algo na Sua palavra que chama a nossa atenção, que o coração contrito Deus nunca vai desprezar. Algumas pessoas hoje, nesse exato momento, Deus está desprezando, porque o coração está endurecido, porque a intenção não é outra senão resolver o seu problema e não querer te seguir e não querer te buscar. E mesmo assim, mesmo que sejamos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Mas nessa manhã, através desse texto, nos abençoe, nos abre mais uma vez os olhos do nosso entendimento, para que possamos de fato saber que o Senhor pagou um alto preço por nós, porque de fato somos preciosos, não somos qualquer pessoa, ou não viemos aqui para fazer algo simples ou de qualquer maneira. Existe algo grande e nós precisamos entender isso. E nessa manhã, mais uma vez, fale aos nossos corações. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vocês que estão aqui são muito preciosos. Hoje nós vamos ler a palavra e entender que Ele morreu por mim, por você, mas a preocupação dele era encontrar a minha e a sua alma.
quando ele consegue encontrar a minha e a sua alma, e nós não somos mais escravos do pecado, e nós nos submetemos a tudo aquilo que Deus fala, que Deus quer, que Deus determina. Ele consegue olhar para o sacrifício e para a nossa vida e fala assim: eu preciso que uma festa seja estabelecida nos céus, porque um pecador se arrependeu. Alguém que estava perdido foi encontrado pela palavra, encontrado pela sua consciência. Como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus tem usado pessoas de todos os cantos para conectar a sua vida através da pregação e fazer você entender da preciosidade que é a sua vida na terra. Ah, mas eu não tenho nada, não conquistei nada, não estudei, não tenho faculdade, estou na luta, estou desempregado. A preocupação de Deus não é essa. A preocupação de Deus é que você se enxergue da maneira como Ele te enxerga. E pelo fato dele te enxergar da melhor maneira possível, nós vamos ao texto. Esse é um texto para você que nunca teve acesso à palavra de Deus, nunca abri a Bíblia, Arthur, nunca me ensinaram. Meu pai, minha mãe eram de outra religião, então eles falavam mal da palavra de Deus, então eu nunca tive acesso. Então, por algum motivo, hoje você pegou o seu celular, entrou aqui nessa live e vai ter acesso, de repente, a esse texto pela primeira vez. Outros não. Outros já têm esse texto literalmente decorado. Arthur, todo dia eu falo, eu entendo, eu vejo, eu acredito, eu tenho fé. Mas hoje eu quero alcançar você, que nunca ouviu isso e está ouvindo isso pela primeira vez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu disse, algumas pessoas podem falar esse texto sem ler, de tanto ouvir, já gravaram. Só que eu queria descer um pouquinho mais. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estão condenando a sua vida? Estão falando que você é pecador e vai para o inferno? O objetivo de Deus ter enviado o Filho dele não foi condenar, foi salvar. Arthur, mas como eu vou ter acesso à salvação sem perdão ou arrependimento do pecado? Não tem como. Mas algumas pessoas, só pelo fato de ter Jesus ao lado, elas são constrangidas em pecar. Elas não conseguem mais viver a mesma vida que viviam antes. É aquela situação quando fala assim, quando você está sozinho, você sente uma pressão, aí quer fazer algo de errado. Mas ele já disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você precisa levantar com a certeza de que Jesus está do seu lado, de que Ele caminha contigo todos os dias. E pelo fato de você saber que Ele está do seu lado aí no carro, que Ele está do seu lado na tua empresa, na sua casa, no seu sofá, você precisa enxergar e saber: não tem mais como eu viver da mesma maneira que eu vivia. Então, quando você vem em João 3,17, que diz que Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É muita condenação que fazem sobre a sua vida e falam um pouco que você tem direito a uma salvação em Deus. Ah, você precisa mudar. Como uma pessoa vai mudar por ela mesma? Como uma pessoa vai mudar sem ter alguém do lado, falando, ajudando, ensinando? Só que nós queremos muitas das vezes ouvir a pessoa errada, e tem uma pessoa certa que todos os dias está aí do nosso lado querendo falar, e essa pessoa é esse Filho amado que Deus enviou à terra. Primeiro diz: todo aquele que nele crê vai ser salvo. Então, como funciona isso, Arthur? Eu nunca ouvi esse texto. É porque a vida, existe a mentira e a verdade. A mentira, ela é semeada todos os dias, quando falam acerca de algo que não conhecem sobre a sua vida. Somos diferentes. Temos uma digital universal. Essa digital nunca será copiada. O código genético de Deus é perfeito. Ele fez você de uma maneira única e me fez de uma maneira única. Como alguém vai ditar as regras acerca da tua vida porque essa pessoa
não conheceu o seu passado, não conhece o seu presente e não conhece o seu futuro. Agora Deus olha lá atrás, vê os seus traumas, suas lutas, suas guerras, olha hoje no presente, vê de repente a sua limitação, a sua falta de conhecimento, a sua ignorância, mas projeta um futuro aonde diz na sua palavra: e haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Agora, como haverá um bom futuro? Estando desconectado daquele que Deus enviou na terra, não preocupado com o meu momento na terra, mas preocupado com a minha eternidade. A preocupação dele é alcançar a minha e a sua alma, porque se ele tiver acesso à minha e à sua alma, do que de adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, para não perder a sua alma, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ué, Arthur, então se eu não acredito em Jesus, automaticamente eu vou perecer? Sabe por que vai perecer? Deixa eu explicar uma coisa. Existem situações que só ele vai ter a resposta. Não é médico, não é amigo, não é professor, não é líder. Existem coisas que só ele vai ter a resposta. E aí, para que nós não pereçamos em alguma área da nossa vida, nós precisamos reconhecer e entender que aquele sacrifício foi para resgatar a minha vida. Mas vamos continuar lendo aqui, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só apenas o fato de não crer já está condenado. Pode parecer até uma palavra um pouco dura, não, você é obrigado a crer. Só que em nenhum momento Deus ele quer mostrar isso para mim e para você. Porque João capítulo 3,16, o texto começa dizendo a palavra Deus amou. O fato de amar. Eu não sei se você tem a amplitude do que significa a palavra amar. De repente, não, né? Porque, como eu disse, nós fomos ensinados em muitas coisas baseadas em mentiras, então explicaram para você que o amor é um sentimento, mas nesse texto de João 3,16, o amor é algo completo, que não importa o que você esteja vivendo, eu decidi favorecer a sua vida através do meu filho. Mas eu sou pecador, estou na prostituição, estou no vício, estou no erro, estou no adultério, estou na crise e tal. Não importa, o que importa é você querer sair desse estágio de pecador, de prostituto, de adúltero, de drogado e querer se conectar à videira verdadeira. Quando isso acontece, vale a pena tudo aquilo que Deus fez e sempre vai valer. Às vezes nós queremos estar presos a Deus e as pessoas que não querem te aceitar. A oportunidade sempre é dada. Agora, nunca podemos pensar que essa oportunidade é dada de uma maneira, se você não vier, se você não fizer, é porque o amor que está ali em João 3,16 está dizendo que você pecador, você pecadora, eu te amo, não importa. Por isso que eu dei o meu filho. Mas aí não adianta eu te amar, não adianta eu dar o meu filho e você não crer nele, não se conectar com ele e não se arrepender dos seus pecados nele. Não tem como nós nos arrependermos do nosso pecado por nós mesmos. Olha só, a minha obra é que eu olhei para a minha vida e eu estava tão bonito naquele dia, tão limpo, que eu olhei para mim, acreditei em mim e fui salvo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. Mas a gente precisa ter essa humildade para entender. Tá dando tudo errado? Por que eu não dou uma chance de me conectar com Jesus? Eu tô tanto tempo nessa vida que nada acontece, nada muda. Por que eu não dou uma chance de me conectar com ele? E aqui, verso 19, João 3. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Chegou o tempo de amar mais a luz do que as trevas, porque Deus enviou o seu Filho à terra por mim, por você, através do amor, para que não perecêssemos, então estivéssemos vida. Mas eu estou perecendo.
será que esse texto não está trazendo uma luz para a tua vida? Para que a partir de hoje, dessa manhã, você deixar de perecer. Então vai ser tudo flores? Não vai ser tudo flores, mas quando temos respostas, vivemos mais felizes. Quando encontramos respostas, encontramos propósito. E assim, muitas pessoas falam, por que tá tudo errado? Por que comigo nada dá certo? Eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei isso. É porque às vezes buscamos as respostas nas pessoas erradas. Alguém falou que você seria alguma coisa, e o que Deus fala acerca da sua vida? Como eu disse, somos diferentes, todos nós. Ao redor da terra, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, pessoas servindo a um propósito de Deus e outras não. Mas não importa, o tempo vai passando e esse texto vai permanecer aqui, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta crer sem agir. Eu acredito, mas não saio do lugar. Eu acredito, mas não faço nada. Então você não acredita. Acreditar é agir, acreditar é se arrepender, acreditar é viver, acreditar é estar perto, acreditar é buscar, acreditar é fazer algo diferente. Então hoje, que você possa sair desse momento aqui, dessa live, dessa palavra, entendendo que Ele morreu pela sua eternidade. Não perca mais tempo, mas tem tantas coisas que não estão dando errado, não estão dando certo para mim aqui na Terra, mas existe uma eternidade onde tudo pode dar certo e você pode acabar se perdendo aqui na Terra por um tempo limitado, quando na verdade Ele morreu por mim, por você, para que pudesse nos dar salvação. Então não vamos perder isso. Então o que eu preciso fazer? Se aproximar de Jesus. Mas ele não está nem mais aqui, morreu há mais de 2025 anos atrás. Ele está aqui, só que você não consegue enxergar porque você está dando mais vozes àquilo que as pessoas estão falando do que aquilo que você acredita. Sabe quando alguém fala alguma coisa e dentro do teu coração está dizendo, não é assim, não, vai lá, faz isso de errado, que você vai ser o cara, vai ser o garanhão. Aí dentro de você não está assim, aí começa uma guerra entre as decisões. Só que Deus tem levantado pessoas para falar com a tua vida na terra que existe uma preciosidade na sua vida tão grande que você só vai se enxergar se você estiver próximo daquele que entregou a sua vida por ti. Imagine, alguém quer te matar porque você está cheio de erros, cheio de pecados, cheio de coisas. Aí vem alguém na sua frente totalmente santo, totalmente justo e fiel, sem pecado, falando, não mata ele não. Eu estou dando a minha vida por ele, sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com o momento atual dele, eu consigo enxergar o futuro. Imagine se hoje, até aqui, você estava vivendo uma vida desconectada com Deus, totalmente no pecado, mas aí você ouviu João 3,16, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você decide se voltar para Deus, sabe o que acontece? Jesus ele vai falar, valeu a pena me entregar por você. Olha lá, viveu 20 anos, 40 anos no pecado, mas naquele dia 6 de maio de 2025, ele falou, ninguém pode ser mais importante na minha vida do que Jesus. Eu não quero mais continuar uma vida perecendo na minha área emocional, na minha área financeira, na minha área dos relacionamentos, na minha área espiritual. Eu estou literalmente perecendo a cada dia. Mas a partir de hoje, Arthur, por essa mensagem, eu acredito em Jesus. Ele é minha vida, minha fonte, meu Senhor, o primogênito entre os irmãos, o Filho de Deus, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá, o início, o meio, o fim, o alfa, o ômega. Ele é tudo para você, porque ele te conhece 100%. Ele sabe exatamente assim, olha só, nós estamos aqui em maio de 2025, mas eu sei que a sua vida vai terminar em 2045, em 2050. Ele tem esse controle. Nós não sabemos.
Nós não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Ele sabe. E por Ele saber, Ele olhou para a sua vida e viu esse algo precioso que as pessoas não conseguem enxergar. Mas a partir de hoje não dê mais vozes àquilo que as pessoas estão falando, não. Dê voz àquilo que Deus fala sobre a sua vida. Dê voz a Ele. E Ele vai falar contigo assim, ó. Eu paguei um preço por você. Eu fui naquela cruz, que eu não estou preocupado com o seu momento atual, com tudo aquilo que está dando de errado. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Quando você, a minha missão, meu alvo é você se aproximar de mim e através desse relacionamento eu vou mostrar quão precioso você é, e aí você vai se olhar no espelho, não vai ver mais essa pessoa em pecado, suja, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, eu os transformarei e deixarei alvos e brancos como a neve. Ele pode fazer isso. Eu não posso, o seu amigo não pode. De repente, uma pessoa que você sempre para conversar não pode, mas ele pode. Então, a quem hoje você vai dar voz? A Ele que se entregou por você e está dizendo, só acredita em mim. Acredita em mim e deixa que o resto eu vou fazer. Ah, não, a vida tá tão difícil. Não, tá difícil porque você tá enxergando da maneira errada. Com dificuldade ou sem dificuldade, Ele tá aí para poder resolver. É como se fosse, todos aqui já foram no casamento, no aniversário, e nesse casamento ou no aniversário sempre tem um garçom, né? E o garçom vem com uma bandeja oferecendo água, refrigerante, bebida alcoólica, dependendo do casamento. E naquela bandeja você vai pegar aquilo que você quer e algumas coisas você não quer. Hoje Ele está servindo para você um banquete. Ele está querendo te dar algo além da água da vida. Ele está querendo te dar uma eternidade. Porque Ele disse, eu vim ao mundo por amor, porque Deus olhou para você por amor. Não olhou para... Eu estou com ódio, sabe por quê? Eu estou com tanto ódio daquelas pessoas que estão lá na terra pecando, porque eu vou mandar meu filho, porque eu estou com tanto ódio que se elas não mudarem com meu filho, eu vou exterminar todo mundo. Deus não enviou Jesus por ódio, por amor. Cara, quem vai te amar dessa maneira, você sendo pecador ou fazendo as coisas do jeito que você quer fazer? Ninguém. Sabe por quê? Porque tem um amigo ou uma amiga aí que quando você não faz a vontade dele, ele fala, ei, não quero mais caminhar contigo não. Pô, você tá vivendo uma coisa muito estranha, eu falo contigo, tu quer fazer outra coisa, mas a preocupação de Deus é olhar para você, ver a sua preciosidade, enviar seu filho e exigir, querer apenas de você. Creia nele. Eu enviei ele, apenas creia nele, que você vai ver se a sua vida não vai mudar. Então hoje, eu queria orar por você que teve esse contato pela primeira vez com João 3,16. Deus amou o mundo. Se você está no mundo, Deus amou a sua vida. E deu o que para mim, para você? O seu filho. Único. Não tinha outro. É como se ele falasse assim, ó. A coisa mais preciosa que eu tenho aqui eu estou dando. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arthur, eu prefiro continuar perecendo. Será que é isso mesmo? Ou será que você está falando isso da boca para fora? Você pode de repente estar aí pensando aí, falando assim... Ah, eu quero, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Você só não consegue se você estiver preso à sua vida na terra. A algo que começou, de repente hoje está no meio e vai terminar. Agora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos muito presos a o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. E a preocupação de Deus é olhar para a terra e falar assim, isso aí é apenas um tempo. Deus, ele às vezes olha para toda a sua vida de 50, 60, 80 anos e está falando, isso aí para mim foi como um dia. Você acha que viveu bastante? Você não tem noção do que é a eternidade. Então, vamos nos aproximar dessa eternidade com Jesus. Caminhar sem Jesus não dá. Ah, mas eu tenho muitos motivos. Não importa os motivos, eu já disse, te ensinaram errado.
o cara que era teu líder, teu pastor, uma pessoa que errou ou que botou algumas coisas na tua cabeça, esquece tudo isso, pega uma folha em branco, leia a palavra de Deus e fala: Deus, fala comigo. Deus, ele fala contigo, Deus, ele usa quem ele quiser, mas a tua preocupação não é estar preso às pessoas, você precisa estar preso a Jesus, porque se você estiver com ele, você vai entender que o sacrifício dele foi pela sua eternidade, pela sua alma. Daqui a pouco tudo vai passar. Daqui a pouco algumas pessoas vão estar no meu enterro, no seu enterro. Ah não, eu não queria nem pensar isso. Mas tem que pensar, porque é o ciclo e a lei da vida. Agora, hoje, você indo para o trabalho, você em casa, você na academia, você na sua caminhada, pode literalmente começar uma nova vida. Arthur, como é que eu faço? Jesus, caminha do meu lado. Me ensina, me mostra, converse com ele. Eu não sei, não entendo por que isso está acontecendo. Ele vai falar, ele vai se aproximar. Quando você menos esperar, numa live como essa, ou num vídeo que você abrir em algum lugar, Jesus, ele vai estar falando com você, e o objetivo dele é de fato transformar a minha e a sua vida. Eu queria orar por você e alertar mais uma vez: caminhe com ele, esqueça a religião. Ah, mas eu tenho a minha religião. Esqueça a religião. Jesus, ele veio quebrar muitos protocolos, não veio descumprir a lei, mas veio apresentar a graça. As pessoas estavam muito presas a, mas uma mulher adúltera, entendeu? Que foi pega em adultério. Jesus falou: se as pessoas que estão aqui para te condenar não te condenam, quem sou eu para te condenar? Então eu queria orar para você. Bom dia, mãe, Deus te abençoe. Daqui a pouco estou chegando aí, terminando a live aqui, estou partindo, mas eu queria fazer essa oração para que você refletisse hoje no texto de João 3,16. Ele amou o mundo porque olhou para a sua vida e viu uma pedra preciosa. Ah, mas essa pedra preciosa caiu no chão e está toda suja. Ele continua te amando. Agora, essa pedra se manter suja, aí é uma decisão de cada um. Mas hoje é dia de você decidir limpar toda a sujeira que está na sua vida, para que as pessoas possam olhar no seu rosto e ver o brilho de Deus através de ti. O brilho de Deus através da sua vida. É contigo. É uma decisão pessoal. A palavra foi apresentada, você acreditou e praticou. E qual é o resultado? Não apenas uma vida transformada e mudada em Deus, mas a transformação de outras vidas que estão ao seu redor. E aí vai virando uma conexão. Eu tinha uma vida completamente distante de Deus, me aproximei de Deus com verdade, com coração. E outras pessoas que viram a minha transformação também se aproximaram de Deus. Mas você precisa ser verdadeiro, fiel, justo. Não adianta se aproximar porque não. Estou querendo apenas que Deus resolva um problema aí para mim, depois eu vou. Aquela mulher que Jesus falou, vai, não peques mais, ela não pecou mais. Ela continuou seguindo a Jesus, porque algumas pessoas que não tinham cometido aquele pecado de adultério voltaram para suas casas, abandonaram as pedras e continuaram pecando. Mas aquela, depois que ela teve um encontro e ouviu, vá, não peques mais, ela falou, não tem mais nada importante na terra para mim do que seguir esse homem. Tenha hoje uma experiência com ele. Poxa, eu queria tanto te ajudar, eu queria tanto fazer algo por você, mas tem coisa que eu não vou fazer, é ele. Eu só posso ser um instrumento para falar dele, o que ele pode fazer, e você acredita ou não. Eu não vou chegar aí na tua casa e vou falar assim, tô aqui na cruz por você, vim aqui, não. Agora ele entra onde você estiver, ele vai aonde você estiver. Agora você precisa chamar, Jesus, faz parte da minha vida. Ah, mas eu não estou entendendo nada, nunca li a palavra. Eu simplesmente, alguma pessoa me falou que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, faz parte da minha vida. Não me deixe mais sozinho. Eu estou chorando pelos cantos, angustiado, depressivo, mas faz parte da minha vida. Quero orar por você para Deus te fortalecer e para que hoje você possa entender que o sacrifício dele na cruz por mim e por você foi pela nossa eternidade. Ele quer você com ele lá em cima, mas você precisa acreditar, mudar de atitude e seguir com fé
nessa confissão que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, por essa manhã. Hoje nós lemos um texto clássico, João 3,16. Obrigado por ter amado a nossa vida e ter enviado o seu Filho na terra. E nós não queremos mais perecer, mas para isso precisamos acreditar nele, em Jesus, que pode fazer todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele andou sobre as águas, ressuscitou, curou os cegos, fez muitos milagres, ressuscitou Lázaro no 4º dia. E isso tudo foi para mandar uma mensagem para todos nós que para ele não existem impossíveis. Mas nós, que estamos cercados de pessoas limitadas e mortais, às vezes acabamos dando mais ouvidos àquilo que essas pessoas dizem a respeito da nossa vida do que o próprio Deus diz acerca de nós. Mas nessa manhã não. Nós queremos ter esse encontro, nós queremos chamar por ele, nós queremos acreditar nele e entender que o sacrifício na cruz não foi em vão, porque o sacrifício foi pela minha eternidade. Tudo vai passar, tudo na terra vai passar, mas nós queremos viver a eternidade com ele, entendendo que tudo que ele fez foi por amor. E esse amor encontrou na minha vida, o meu coração. Então não quero mais viver uma vida mentirosa e distante de Deus, uma vida falsa que me apresentaram. Se existe o verdadeiro, por que eu vou continuar vivendo essa falsidade? Então, Pai, abençoe a vida das pessoas que estão aqui, que dizem que não têm força, que não conseguem por si só se levantar, porque estão tão envolvidas no pecado que não conseguem ver a solução dos seus problemas em Deus. Tu pode todas as coisas. Então hoje, que seja um dia de salvação, que seja um dia de transformação com algumas pessoas que estão aqui para a honra e glória do Teu nome. E aí, vocês que já têm acompanhado aqui ou vocês que estão aqui pela primeira vez, esse é o seu momento. Quem quer caminhar com Jesus a partir de hoje? Arthur, mas eu nem fui num culto. É só colocar aí, eu quero caminhar com Jesus. Mas se eu colocar aqui vai mudar alguma coisa? Você está colocando, as pessoas estão vendo que você quer caminhar com Jesus e o céu também. Então você vai ter testemunha na terra e testemunha no céu. Mas e se eu colocar e não mudar nada? Processo. A vida é feita de processos. Você, quando ama alguém, a sua esposa, o seu filho, você faz uma declaração. E uma declaração pública, né? Eu te amo, eu quero você para mim. Por que não fazer uma declaração pública para Deus? Então colocar, a partir de hoje, eu quero caminhar com Deus. Você sabe que está caminhando sozinho? Está caminhando sozinha porque a sua amiga disse, eu tive tanta frustração na igreja. Esquece a igreja, esquece a religião. Se aproxime dele. Como é que eu posso me aproximar dele? A palavra de Deus, ele está entronizado entre os louvores, uma mensagem, o tempo todo ouvindo acerca da sua vida. Então que hoje você possa de fato entender, eu quero voltar para Jesus. Isso aí são pessoas que são corajosas e não estão aí nem pela sua reputação. O que vão pensar de mim? Agora, o que você está escrevendo tem que ter um contato direto com a vontade e o seu coração. E aí eu tenho a certeza absoluta que a partir de hoje novas experiências vão chegar à sua vida. Arthur, tudo são flores? Nem tudo são flores. Mas novas experiências vão chegar à sua vida simplesmente pelo fato de que você falou. Eu estava distante, mas agora eu estou me aproximando porque eu me entendi que tudo que ele fez pela minha vida foi por amor. Então, assim, que Deus hoje abençoe a sua vida, que essas mensagens que vocês estão colocando aqui sejam de fato aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu te amo, Jesus, e reconheço e dependo de ti. É isso que ele precisa ouvir. Mas por que então hoje você fez essa live? Para que uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas reconhecessem ele, entendesse que não existe nada além do que ele pode fazer. Então, eu estou fraca, com medo todas as pessoas têm. Agora, você fica presa, o que te faz vencer o medo é você continuar seguindo e não parar naquilo que você acredita. Quando as pessoas entram num ringue para lutar um boxe, um ultimate, todos eles têm medo.
mas o que faz eles vencerem é quando toca aquele botão, o gongo, né? Tocou e eles precisam ir para cima. Você precisa ir para cima mesmo com medo, que você vai conseguir vencer e vai conseguir os seus objetivos. Arthur, eu fui e não aconteceu. Se fortaleça, se levante, tente novamente. O segredo é tentar até conseguir. Ah, não, mas muitas pessoas desistem. E as pessoas que desistem, elas não conseguem alcançar alguns objetivos. Não importa a sua idade, não importa o seu convívio social. O que importa é o seu desejo de viver, lutar e vencer. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui. Essa live fica salva até amanhã. Agora eu vou apagar a live de ontem e vou deixar essa. Mas se você quiser ter acesso a outras mensagens, lá no YouTube eu tenho disponibilizado essas lives. Qual é o YouTube, Arthur? Arthur Felipe Barbosa. Arthur sem H. Arthur Felipe Barbosa no YouTube. São mais de 180 mensagens, porque a gente tem feito as lives e tem colocado lá. Amor, perdão, cura, milagre, restauração, propósito, tudo lá. Se você tiver esse acesso, vá lá, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, que se esse vídeo te abençoou, ele também vai abençoar outras pessoas que precisam ouvir sobre esse amor infinito de Deus sobre nós. Amanhã, você que quer estar aqui ao vivo, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.